Imagine que você está agora diante de um portal completamente invisível aos olhos desatentos, mas vibrante de possibilidades infinitas para aqueles que possuem a visão da alma. Este portal não se encontra escondido entre as ruínas de um templo antigo esquecido pelo tempo, nem está gravado em pergaminhos empoeirados de bibliotecas ancestrais que ninguém mais visita. Este portal extraordinário se apresenta diante de você todos os dias, em todos os momentos, esperando silenciosamente que alguém dotado de audácia e fé descubra a sua palavra de ordem secreta. E talvez, sem que você sequer perceba enquanto realiza suas tarefas automáticas, este portal já habite o seu próprio quarto, manifestando-se no reflexo de um objeto que você fita quase todas as manhãs sem lhe dar a devida importância: o seu espelho. Agora, eu convido você a fazer uma respiração profunda e consciente, pois o que estou prestes a compartilhar com você não é uma superstição barata ou um truque de autoajuda sem fundamento. Trata-se de um dos rituais mais controversos e poderosos já transmitidos pelos grandes mestres da linguagem espiritual e da metafísica prática. É um segredo que Florence Scovel Shinn, a escritora visionária que transformou vidas no início do século XX, chamou carinhosamente de o decreto do invisível. Poucas pessoas ao longo da história ousaram praticar este ensinamento na sua forma original e pura, pois ele foi frequentemente considerado perigoso pelas mentes limitadas. Perigoso não porque invoque forças obscuras ou ocultas, mas porque a vasta maioria das pessoas não está verdadeiramente pronta para gerenciar o poder avassalador das suas próprias palavras quando elas são refletidas diretamente pela consciência. Você já se perguntou em algum momento de quietude por que alguns indivíduos parecem atrair dinheiro, oportunidades de ouro e amores profundos com uma facilidade que beira o mágico, enquanto outros lutam arduamente por toda a vida sem sair do lugar? Aqui está uma verdade que pode ser desconfortável no início, mas que liberta. Não se trata apenas de esforço exaustivo. Não se trata apenas de mérito acadêmico ou sorte aleatória. Trata-se fundamentalmente do modo como você enxerga a si mesmo e o que você declara sobre a sua própria existência no palco da vida. O espelho que você tem em casa não é apenas uma superfície de vidro. Ele funciona como um verdadeiro portal de identidade. Cada frase que você pronuncia diante dele é como uma chave mestra que abre portas invisíveis capazes de revelar a abundância divina ou de aprisionar você em ciclos repetitivos de escassez e dor. E aqui começa a grande promessa para a sua vida. Você decidir seguir este ritual com a integridade que ele exige, poderá transformar radicalmente o seu relacionamento com o dinheiro, com a abundância universal e, acima de tudo, com a pessoa mais importante da sua jornada: você mesmo. Não estou afirmando que você ganhará em uma loteria amanhã, ou que um anjo depositará milhões de forma mágica na sua conta bancária, sem qualquer ação sua. O que estou dizendo é que o espelho detém a capacidade metafísica de reposicionar a sua mente, alinhar as suas crenças mais profundas e ativar oportunidades que estavam bloqueadas por anos de pensamentos negativos, como se existisse uma frequência específica da prosperidade, uma estação de rádio celestial que toca hinos de vitória continuamente. O grande problema é que a maioria de vocês está sintonizada no canal errado, o canal da falta e do medo. Florence Scovel Shinn dizia com propriedade que a palavra é a sua varinha mágica pessoal. Cada frase que você lança no universo deixa uma marca, uma impressão invisível no éter, a qual o mundo responde inevitavelmente. O drama humano é que a maioria das pessoas não se dá conta do que está decretando para si mesma. Elas vivem repetindo mantras de fracasso, como se fossem verdades absolutas, dizendo que não conseguem, que nunca têm sorte, que o dinheiro escorre pelas mãos como água, ou que simplesmente não nasceram para a riqueza. E cada vez que você diz algo assim, é como se estivesse reforçando um contrato invisível de miséria com o subconsciente. Agora, imagine fazer exatamente o contrário. Imagine olhar-se no espelho e, em vez de fortalecer os seus limites e defeitos, pronunciar o decreto que abre as portas da fartura. Isso não é um simples jogo de palavras.
é um choque elétrico no campo da sua consciência. É o ato sagrado de alinhar a sua identidade com a herança divina que sempre foi sua por direito de nascimento, mas que estava adormecida sob camadas de descrença. Talvez você esteja pensando agora que isso soa como auto-engano ou uma sugestão psicológica barata. Essa é, na verdade, a armadilha clássica da mente cética que impede o milagre. Devo ser muito claro. Não estamos falando de magia supersticiosa. A própria ciência contemporânea já demonstrou a existência dos chamados neurônios espelho, células cerebrais que se ativam quando observamos uma ação, seja ela nossa ou de outra pessoa. Isso significa que quando você se olha no espelho e pronuncia palavras de poder com convicção, está criando um ciclo neural poderosamente reforçado. A sua mente começa a acreditar no que vê e no que ouve como se fosse uma realidade concreta e presente. É um ajuste biológico da consciência que abre caminho para a manifestação externa. No entanto, Florence ia muito além da explicação científica. Ela ensinava que a palavra pronunciada com fé não é apenas um som que vibra no ar, mas um decreto espiritual que ressoa em todo o campo invisível da vida. Você pode chamar isso de lei da atração, princípio bíblico ou física quântica espiritualizada. O nome técnico não importa tanto quanto o fato de que isso funciona de forma infalível e funciona com uma precisão tão assustadora que mestres espirituais de diversas tradições, desde o Antigo Egito até as parábolas de Jesus, alertavam que seria feito a cada segundo a sua própria palavra. É isso que torna este ritual tão especial e, para os descuidados, perigoso. Diante do espelho, não existem máscaras sociais, não há performance para os outros. Ali, você se confronta diretamente com a sua própria alma e com as verdades que carrega no coração. Se você olhar para o seu reflexo e disser que é pobre e que nada dá certo, o espelho apenas confirmará essa imagem. Se você ousar pronunciar o segredo que Florence guardava como o tesouro da abundância, o portal se abrirá. Ainda não revelarei a palavra exata neste momento, pois você deve conter o impulso de querer apenas a resposta pronta. Esta breve espera faz parte da sua iniciação espiritual, pois antes de conhecer a palavra de ordem, você precisa compreender a imensa responsabilidade que ela carrega em suas vibrações. Imagine dar o fogo nas mãos de uma criança. O que tem o poder de aquecer e dar vida também pode destruir se não houver sabedoria. O mesmo princípio se aplica aqui. Pense nas transformações reais de quem aplicou isso. Pense no aluno que, praticando este ritual por 21 dias seguidos, saiu do desespero e recebeu uma promoção totalmente inesperada. Pense naqueles que receberam chamadas para trabalhos que nem haviam solicitado formalmente, apenas por terem mudado a sua vibração interior diante do espelho. Essas histórias não são lendas urbanas, são testemunhos vivos de que a palavra tem poder quando é pronunciada com coerência, fé e uma nova identidade assumida. Antes de mergulharmos no segredo, faça uma reflexão profunda. Quem é você hoje diante do espelho? Um mendigo que implora pelas migalhas do destino ou um herdeiro legítimo que reconhece a sua fortuna invisível? Esta é a verdadeira batalha da vida. O confronto entre a sua versão que suplica e a sua versão soberana que comanda a própria realidade através da palavra. Dando continuidade a este despertar, precisamos compreender que o espelho, como um oráculo silencioso, reflete apenas a identidade que você escolhe ativar em cada momento de sua existência. Este ritual foi chamado de proibido ao longo das eras justamente porque ele não possui neutralidade. Ele não serve apenas para atrair uma quantia específica de dinheiro, mas molda toda a estrutura da sua vida, desde a sua saúde física até a qualidade de seus relacionamentos e o cumprimento do seu propósito de alma. É como se cada vez que você praticasse esse ensinamento, estivesse assinando contratos invisíveis com o universo. Por essa razão, Florence Scovel Shinn sempre recordava seus alunos de que a busca não deve ser pela ganância desenfreada, mas pela harmonia perfeita. O decreto não pode ser usado como um simples encantamento egoísta para manipular a realidade, mas sim
como um processo de alinhamento com a abundância universal que já existe em abundância para todos. O dinheiro, embora importante, é frequentemente apenas o primeiro sinal de que a sua vibração mudou. Após a abertura dessa comporta financeira, portas para curas físicas, reconciliações familiares profundas e encontros com o propósito da sua alma começam a surgir naturalmente. Agora deixe-me perguntar com toda a sinceridade: quantas vezes você já se olhou no espelho hoje apenas para procurar defeitos em seu rosto ou em seu corpo? Quantas vezes você fitou o seu próprio reflexo e permitiu que pensamentos de autocrítica tomassem conta, dizendo silenciosamente que você não gosta de si mesmo, que não é bom o suficiente, que nunca conseguirá realizar seus sonhos mais ousados? E se cada uma dessas frases negativas fosse, na verdade, um incantésimo de baixa vibração que você está lançando sobre sua própria vida? A revelação mais profunda e talvez a mais impactante é que você já está praticando um ritual todos os dias, mas é um ritual de escassez em vez de abundância. Você já é um mestre da palavra, mas tem usado sua varinha mágica para criar limitações. A boa notícia é que se você mesmo criou essas barreiras, você também possui o poder divino de derrubá-las, mudando apenas a palavra de ordem. Em poucos instantes, revelarei a você a palavra específica, mas quero que entenda que, ao ser pronunciada diante do espelho, ela deixará de ser um simples som para se tornar uma escolha de identidade radical. Será o ato de abandonar de uma vez por todas a condição de mendigo espiritual para assumir a posição de herdeiro legítimo do universo. O portal está bem na sua frente. O espelho é o seu altar sagrado e o decreto é a chave de ouro. A pergunta que ecoa no universo agora é: você terá a coragem necessária para atravessar? Você compreendeu que o espelho é muito mais do que um objeto decorativo ou uma superfície que reflete a luz? Ele é um ponto de conexão entre a sua identidade oculta e a fartura que a vida sempre reservou para você. Foi exatamente diante deste altar invisível que Florence Scovel Shinn revelou uma das chaves mais poderosas e, paradoxalmente, mais temidas do caminho espiritual. Muitos a chamaram de perigosa, outros chegaram a considerá-la quase profana, mas aqueles que ousaram colocá-la em prática testemunharam mudanças tão drásticas que jamais puderam retornar à mediocridade de antes. Esta chave não está escondida em livros sagrados inacessíveis aos leigos, nem guardada por guardiões em templos distantes. Ela reside em uma única palavra, simples, curta, mas que carrega o peso e a autoridade de milênios de sabedoria. A palavra é recebo. Pare por um breve instante agora e sinta o impacto vibracional desta palavra em todo o seu ser. Eu recebo. Perceba que não é eu peço, não é eu desejo imensamente, nem é eu imploro de joelhos. A palavra é recebo. Este é o núcleo central do segredo que transforma vidas. Aquele que pede está, na verdade, declarando ao universo a sua própria carência e ausência. Aquele que deseja está projetando a sua felicidade para um futuro que nunca chega. Mas aquele que declara que recebe coloca-se imediatamente na posição de herdeiro, que simplesmente aceita o que já lhe pertence por direito. Quando você se olha profundamente nos olhos através do espelho e pronuncia essa palavra com autoridade, você não está apenas falando consigo mesmo em um monólogo vazio. Você está assinando um contrato de posse diante de todo o universo visível e invisível. Você está assumindo a identidade daquele que já possui, já é e daquele que já vive na plenitude da abundância. É por isso que Florence definia essa prática como algo que exige coragem, pois poucos estão realmente prontos para abandonar o papel confortável de vítimas ou mendigos para assumir a responsabilidade de serem herdeiros da luz. Quando você se posiciona diante do seu reflexo e afirma com convicção que recebe, algo extraordinário acontece em múltiplos níveis da sua existência. No nível biológico, seus neurônios espelho entram em uma atividade frenética. Como essas células não distinguem entre uma ação observada e uma ação realizada, ao ver o seu próprio reflexo declarando prosperidade e saúde, o seu cérebro registra essa informação
como uma realidade presente e incontestável. Seu corpo físico reage a isso. Sua postura se endireita, sua voz ganha uma nova firmeza e o seu campo energético se expande. É como se o decreto atravessasse a barreira da mente consciente e gravasse uma nova verdade no seu subconsciente. No nível espiritual, o efeito é ainda mais vasto. Florence Scovel Shinn ensinava que cada palavra é uma semente plantada no solo invisível da vida. E diante do espelho, essa semente germina com uma velocidade impressionante, pois encontra o campo do som unido ao campo da imagem. Você não apenas fala a palavra, você vê a vibração da palavra nos seus próprios olhos, criando uma aliança poderosa entre o que você decreta e quem você é. Não pense nem por um segundo que isso se trata de um mero artifício psicológico. Pense nas grandes culturas da antiguidade que moldaram a civilização. No Antigo Egito, acreditava-se que conhecer o verdadeiro nome de algo era ter a chave para manifestar sua essência. Na Grécia Antiga, os mitos falavam de portas que se abriam apenas com a vibração de palavras específicas. Nas Escrituras Sagradas, lemos repetidamente que seja feito a cada um conforme a sua palavra e a sua fé. A tradição da Cabala descreve toda a criação como o resultado de combinações de letras e sons sagrados que deram origem à matéria. Não importa o idioma ou a época histórica. Em todos os lugares, os grandes iniciados indicaram o mesmo princípio fundamental. A palavra molda o destino humano. Florence simplesmente traduziu essa sabedoria eterna para a linguagem prática de sua era, unindo misticismo, psicologia e fé em uma fórmula que qualquer pessoa comum pudesse aplicar na sua cozinha ou no seu quarto. Você pode até se questionar se isso não seria apenas um efeito placebo. Mas eu lhe digo com convicção, o placebo não é uma ilusão sem valor. É a prova científica de que a mente humana possui o poder inerente de alterar a realidade física e biológica. Contudo, o que estamos praticando aqui vai além, pois não se trata de uma crença passiva, mas de uma afirmação ativa e soberana. É o ato de assumir, no tempo presente, aquilo que a maioria das pessoas deixa aprisionado em um futuro incerto. É isso que diferencia o ritual de Florence das orações de súplica comuns. Aqui não há espaço para a dúvida, apenas para o decreto firme de quem conhece a lei. Dando continuidade ao fluxo dessa sabedoria reveladora, precisamos entender que a diferença fundamental entre o fracasso repetitivo e o sucesso transbordante reside na autoridade com que você fala ao seu próprio mundo interior. As histórias de transformação que atravessaram as décadas, desde os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, ilustram de forma vívida esse poder que agora está em suas mãos. Lembre-se do caso de uma mulher chamada Kiara, que se via sufocada por dívidas que pareciam não ter fim, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros todas as noites. Ela decidiu parar de reclamar e começou a praticar o ritual, repetindo diante do seu espelho todas as manhãs: eu recebo a prosperidade divina e recebo a quitação plena de todos os meus débitos agora. Durante 3 semanas, nada parecia mudar no mundo físico, mas sua paz interior crescia. De repente, ela recebeu uma ligação totalmente inesperada de um parente com quem não falava há anos, informando sobre uma pequena herança que havia sido liberada e que era exatamente o valor necessário para saldar cada uma de suas contas. Pense também em casos de pessoas que estavam desempregadas e, ao mudarem a sua declaração diária para eu recebo o trabalho perfeito em harmonia com o meu propósito divino, viram currículos esquecidos em bancos de dados serem resgatados por empresas que elas nem sequer haviam procurado recentemente. Ou ainda o exemplo marcante de um empresário que, à beira da falência total, ousou declarar diante do seu reflexo que recebia a abundância divina naquele exato momento, e viu um cliente antigo decidir pagar uma dívida de R$250 mil que já era considerada perdida, salvando assim todo o seu negócio. Você pode escolher chamar esses eventos de coincidências felizes, mas o que é a coincidência, senão o ponto exato onde o invisível se encontra com o visível para realizar um decreto?
Essas histórias são ecos de uma lei espiritual que nunca falha para quem a aplica com persistência. O que você recebe primeiro em sua identidade, em seu foro íntimo, mais cedo ou mais tarde, precisa se manifestar na sua realidade externa. E é crucial compreender que não se trata apenas de cédulas de dinheiro ou números em uma conta bancária. As pessoas que aplicam este ritual com seriedade relatam curas de enfermidades que pareciam crônicas, reconciliações familiares que pareciam impossíveis e uma clareza de propósito que ilumina cada passo da jornada. A abundância verdadeira não conhece limites. Ela se expande para a saúde vibrante, para relacionamentos nutridos pelo amor e para uma vitalidade que emana de dentro para fora. No entanto, você deve compreender um ponto vital. Não é a frase em si como um amontoado de letras que opera o milagre, mas sim a nova identidade que essa frase convoca e estabelece. Quando você olha para o espelho e diz que recebe, você está quebrando definitivamente o contrato invisível da escassez que assinou inconscientemente tantas vezes no passado. Cada vez que você se olhou no espelho e pensou que não era capaz, que não merecia o melhor, ou que a vida era dura demais para alguém como você selou acordos silenciosos com a falta. O ritual proibido é, na verdade, um rito sagrado para rasgar esses contratos velhos e desgastados e firmar novos pactos de prosperidade e harmonia plena. Florence falava constantemente sobre a diferença abismal entre o mendigo e o herdeiro. O mendigo implora, pede, chora e olha sempre para um horizonte distante onde a ajuda talvez chegue. O herdeiro, por outro lado, assume a sua posição, declara a sua verdade e agradece antecipadamente porque sabe que a fortuna já lhe pertence por linhagem divina. O mendigo diz que talvez um dia poderá ter algo. O herdeiro afirma com poder que recebe agora porque já é seu. Essa mudança de posicionamento interno é o coração pulsante do ritual. O espelho apenas devolve a imagem daquele que você decide ser hoje. Entretanto, sinto o dever de reforçar o aviso sério sobre a potência deste ensinamento. Ele é chamado de proibido também porque não é neutro em suas consequências. Ele molda a totalidade da sua existência. Cada vez que você o pratica, está enviando comandos claros para o campo quântico da vida. Se você tentar usar essa palavra com um coração cheio de egoísmo, ganância destrutiva ou tentando prejudicar o fluxo alheio, acabará ativando correntes de desequilíbrio que cobrarão o seu preço em termos de paz mental. Florence Scovel Chin insistia que a abundância em harmonia é aquela que beneficia não apenas o indivíduo, mas todo o fluxo coletivo da vida. O dinheiro é apenas o sinal externo inicial, mas o objetivo final é alinhar você com o fluxo universal de bem-estar. Pense na imagem de um grande rio caudaloso. Se você tenta represar toda a água apenas para si em um tanque fechado, a água eventualmente ficará parada e perderá sua vida. Mas, se você permite que o rio flua através de você, você recebe sempre água nova e fresca, pois a fonte divina nunca se esgota. Existe também um estágio mais avançado desta caminhada, muitas vezes referido como a técnica dos 7 dias de mestre. Neste ciclo intensivo, você escolhe um decreto específico de recebimento e o repete diante do espelho com uma fé inabalável por 7 dias consecutivos. Ao final deste período, você escreve esse decreto em um papel branco e o queima de forma simbólica, representando a sua entrega total ao universo. Florence chamava isso de selar o contrato invisível, um pacto definitivo entre você e a abundância infinita. Muitos relatam que após essa prática, começaram a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis bem diante de seus olhos, como se um véu de cegueira espiritual tivesse caído por terra. Esta técnica intensiva consolida o decreto em seu subconsciente, criando não apenas resultados pontuais, mas uma transmutação profunda em quem você é. Mesmo os mais céticos podem observar o poder da palavra em suas vidas diárias. Uma palavra de amor dita no momento certo pode curar uma ferida emocional de anos, enquanto uma palavra de desprezo pode arruinar o dia de alguém. Se palavras comuns possuem tal impacto,
Imagine o poder de um decreto sagrado pronunciado diante de um espelho com toda a força da sua alma. Não se trata de superstição, mas de uma lei universal tão real quanto a gravidade. Assim como a gravidade não precisa que você acredite nela para que ela mantenha seus pés no chão, o poder da palavra atua independentemente das suas dúvidas momentâneas, desde que você a pronuncie com a autoridade de quem sabe que ela é lei. A questão que permanece é: você tem a audácia de atravessar esse portal hoje? O espelho está lá, esperando em silêncio que você finalmente diga a coisa certa. Devemos considerar que se você passou anos praticando inconscientemente o ritual da escassez através de murmúrios de limitação, o impacto dessas palavras negativas funcionou como um feitiço autoimposto que moldou sua realidade atual. Talvez você se sinta prisioneiro de circunstâncias difíceis, não por falta de sorte, mas por causa desses contratos invisíveis selados pela sua própria linguagem diária. O que aconteceria se, a partir deste exato momento, você decidisse trocar a sua palavra de ordem? O que mudaria se você substituísse a súplica pelo recebimento e a carência pela posse consciente? A vida se apresenta diante de muitos como um cofre de segurança máxima trancado e impenetrável. Milhares de pessoas passam a existência inteira batendo na porta desse cofre, implorando por uma chave que parece nunca chegar. No entanto, a verdade mística é que a chave sempre esteve com você, escondida em uma única e poderosa palavra: recebo. Quando você pronuncia essa palavra diante do espelho, o cofre da vida começa a se abrir. Não espere necessariamente por fogos de artifício imediatos, mas perceba a abertura gradual e natural, como uma flor que desabrocha majestosamente sob o calor do sol. As oportunidades começam a brotar em seu caminho, os encontros parecem se alinhar de forma divina e ideias brilhantes começam a florescer em sua mente. Isso não ocorre porque o mundo exterior mudou magicamente por conta própria, mas porque você mudou internamente e a sua nova frequência exige uma nova resposta da realidade. Quando a sua identidade profunda se altera, o mundo inteiro não tem outra escolha a não ser responder a essa nova configuração. Agora respire fundo novamente e visualize-se diante do espelho. Veja os seus próprios olhos refletindo essa nova e radiante verdade. Ouça a sua própria voz, firme e segura, dizendo: eu recebo a abundância agora. Eu recebo a prosperidade divina em todos os meus caminhos. Eu recebo a saúde perfeita e o amor em harmonia absoluta. Sinta essa vibração poderosa atravessar cada célula do seu corpo, rompendo velhos contratos de dor e assinando novos pactos de plenitude. Esta é a prática que transforma, pois ela exige que você abandone a pele velha do mendigo espiritual para vestir a túnica de herdeiro do universo. O ritual proibido deixa de ser um mistério distante para se tornar uma ferramenta viva em suas mãos, ou melhor, em sua voz e em seu olhar. O seu espelho é o altar onde a transformação acontece, e a palavra recebo é a senha para o tesouro. Chegamos ao ponto onde toda esta sabedoria converge para uma decisão prática. Diante do espelho, não existe terreno neutro. O seu reflexo sempre devolverá a identidade que você ousar assumir com convicção. Florence Scovel Shinn ensinava com clareza solar que a vida não trata você de acordo com os seus desejos passageiros, mas sim de acordo com a sua identidade mais profunda. Se você se enxerga como alguém pequeno e necessitado, continuará a receber apenas migalhas. Se você se reconhece como herdeiro da abundância, começará a receber o banquete completo da vida. Esta é a linha divisória entre aqueles que vivem à margem da prosperidade, olhando para dentro com inveja, e aqueles que mergulham nela como se estivessem entrando em sua própria casa. A figura do mendigo espiritual não se refere apenas à falta de dinheiro. É um estado de consciência limitado. O mendigo está sempre pedindo permissão para existir, implorando por reconhecimento alheio, temendo o que o amanhã trará e vivendo com os olhos voltados para o chão. Ele repete palavras de falta e, assim, reforça seus contratos de escassez. O mendigo evita olhar-se profundamente no espelho porque teme enxergar a sua própria renúncia ao poder divino.
O herdeiro, em total contraste, mantém a cabeça erguida. Ele não precisa implorar, nem negociar com o destino ou suplicar por favores. Ele sabe com uma certeza absoluta que a sua herança já foi escrita e está disponível. Ele não sente a necessidade de provar nada a ninguém, apenas a necessidade de se abrir para receber. Ao olhar-se no espelho, o herdeiro não foca em cicatrizes do passado ou em falhas temporárias, mas sim no selo da abundância que o universo gravou em sua alma. Ao dizer que recebe, ele não está criando uma mentira conveniente para se sentir melhor. Ele está despertando uma verdade eterna, que estava apenas aguardando o seu chamado. O herdeiro compreende perfeitamente que a vida não é uma loteria aleatória de sorte e azar, mas sim um legado espiritual que deve ser reivindicado. É neste exato ponto que você deve fazer a sua escolha definitiva. Você deseja continuar agindo como um mendigo espiritual, colhendo apenas as sobras que caem da mesa do destino, ou terá a bravura de se posicionar como o herdeiro que você nasceu para ser? Ninguém pode tomar essa decisão por você, nem os grandes mestres do passado, nem qualquer ensinamento externo podem atravessar esse portal em seu lugar. O espelho reconhece apenas aquele que se apresenta diante dele com coragem e fé genuína. No entanto, lembre-se sempre de que essa escolha traz consigo uma grande responsabilidade. A palavra que sai da sua boca não é um brinquedo ou um mantra vazio para ser repetido sem sentimento. É um decreto real. E decretos possuem consequências tangíveis no mundo da forma. Você ousa dizer que recebe? Você deve estar disposto a viver, agir e pensar como alguém que já recebeu. Isso significa abandonar o discurso viciado da falta, rejeitar para sempre a identidade de vítima das circunstâncias e deixar para trás a necessidade de justificar seus fracassos através de desculpas externas. Significa alinhar cada uma de suas ações cotidianas com a abundância que você declara possuir. Não faz sentido algum pronunciar palavras de poder diante do espelho pela manhã e passar o restante do dia agindo com medo da escassez ou reclamando do custo da vida. O ritual não é um ato isolado no tempo. É uma reconfiguração completa de quem você é no mundo. Avançando ainda mais nesta revelação de Florence Scovel Shinn, é natural que algumas perguntas surjam na mente, que ainda está sob o domínio do ego. Você pode se perguntar se está realmente pronto para tamanha mudança, ou o que acontecerá se você falhar na prática, ou se repetir as palavras e parecer que nada mudou de imediato. Devo lhe dizer que essas dúvidas são apenas ecos distantes da mentalidade do mendigo, tentando desesperadamente manter você em sua zona de conforto limitada. A mente do mendigo sempre busca motivos para adiar a decisão de ser próspero, inventando desculpas para não assumir a sua herança divina. A verdade libertadora é que ninguém se sente plenamente pronto no início. A prontidão é algo que se constrói passo durante a caminhada. Você não precisa começar este ritual sendo perfeito ou tendo uma fé inabalável como a de um santo. Você só precisa começar. O verdadeiro poder da palavra não reside na perfeição do seu estado emocional no momento, mas na coerência e na persistência do seu decreto. 7 dias seguidos diante do espelho podem parecer um tempo curto, mas eles possuem a força necessária para abrir fendas profundas nos muros de limitação que você construiu ao redor de si mesmo durante anos de pensamentos negativos. 21 dias de prática constante podem transformar essa nova percepção em um hábito sólido de prosperidade que o acompanhará para sempre. E se você persistir por 40 dias, poderá mudar radicalmente o modo como enxerga a si mesmo e, consequentemente, a forma como toda a vida responde aos seus comandos silenciosos. E não se iluda, a vida responde sempre. Cada pensamento que você nutre, cada palavra que você pronuncia e cada decreto que você lança no universo funciona como uma semente sendo depositada no solo fértil do invisível. A grande diferença agora é que você possui o conhecimento necessário para plantar apenas o que deseja colher. Você agora tem em suas mãos a chave mestra, e essa chave é a palavra recebo. Com ela, você substitui os velhos contratos de dor
por novos contratos de fartura e alegria. Com ela, você deixa de ser o suplicante para se tornar o possuidor. Com ela, você finalmente atravessa o portal do espelho e descobre que a porta da abundância nunca esteve trancada por fora. Você é que nunca havia ousado girar a maçaneta com a autoridade necessária. Imagine com toda a riqueza de detalhes como seria a sua vida se, ao despertar amanhã, você se olhasse no espelho com um brilho novo nos olhos e declarasse com total firmeza: eu recebo a abundância agora. Imagine sair de casa carregando essa consciência de vitória em seu peito, enfrentando cada desafio do dia com a convicção absoluta de quem já possui a solução e a vitória. Imagine relacionar-se com as pessoas ao seu redor, não com o medo de ser rejeitado ou de perder algo, mas com a gratidão profunda de quem já recebeu todo o amor e aceitação de que necessita da fonte divina. Imagine lidar com as suas finanças não com a angústia da falta, com a desesperação das contas a pagar, mas com a confiança calma de que o fluxo da vida é ininterrupto e que o suprimento é sempre igual à demanda. Esta é a essência da vida de um herdeiro espiritual. Não é uma vida sem desafios ou problemas, mas é uma vida guiada pela certeza inabalável de que a abundância está sempre presente, sempre disponível e sempre fluindo para aquele que sabe receber. E aqui chegamos a um ponto fundamental do ensinamento de Florence. O ritual não termina em um silêncio solitário. Ele pede um pacto que se torne visível em sua atitude e em sua conexão com o mundo. Ela ensinava que o decreto, embora comece no indivíduo, ganha força quando se expande para a coletividade. Quando você declara a sua verdade diante do espelho, você ativa o poder em si mesmo. Quando você sustenta essa verdade diante do mundo, você multiplica esse poder infinitamente. Por isso, convido você a selar este pacto com o universo neste exato momento. Diga a palavra em voz alta, escreva-a em seu coração e compartilhe essa vibração com outros. A prática de Florence Scovel Shinn nos ensina que a palavra é o nosso maior recurso e que nunca devemos subestimar o impacto de um decreto feito com fé. O espelho da sua casa deixará de ser apenas um objeto de vaidade para se tornar o seu laboratório sagrado de criação da realidade. Cada vez que você passar por ele, será lembrado de quem você realmente é, uma expressão da própria abundância divina. Não permita que as velhas sombras do passado sussurrem que isso é bobagem e o dinheiro é difícil de conseguir. Essas sombras pertencem ao mundo que você está deixando para trás. O novo mundo que você está construindo é feito de luz, de facilidade e de um receber constante. Lembre-se de que a palavra recebo é um convite para que o universo entregue a você o que já foi preparado desde o início dos tempos. É o ato de abrir as mãos e o coração para a colheita. Muitas pessoas passam a vida de mãos fechadas, tentando segurar o pouco que têm, e por estarem de mãos fechadas, não podem receber o muito que o universo quer lhes dar. O ritual do espelho obriga você a abrir as suas mãos espirituais. Ele obriga você a olhar para a sua própria face e reconhecer que você é digno de todo o bem. A dignidade não é algo que você conquista através de obras externas, mas algo que você reconhece como parte da sua natureza essencial. Florence Scovel Shinn dizia que a preparação é a metade da demonstração. Ao praticar o ritual do espelho, você está se preparando para a demonstração da riqueza em sua vida. Você está limpando o terreno mental, removendo as ervas daninhas da dúvida e plantando as flores da certeza. E assim como um jardim bem cuidado floresce inevitavelmente na primavera, a sua vida florescerá em prosperidade assim que o seu decreto de recebimento se tornar a sua verdade dominante. Este é o caminho da maestria pessoal. Usar as ferramentas simples que temos à disposição para realizar transformações extraordinárias. O portal está aberto e a jornada está apenas começando para você. Continuando com a nossa imersão profunda nos mistérios da transformação pessoal através da palavra, é essencial compreendermos que o espelho da vida reflete não apenas o que dizemos, mas a intenção vibracional que sustentamos por trás de cada som. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre a palavra como uma varinha mágica,
ela estava se referindo à capacidade humana de ordenar o caos através da consciência focada. O ritual que estamos explorando é, em essência, uma ferramenta de ordenação. Muitas vezes a sua vida financeira e emocional pode parecer um emaranhado de fios desordenados, mas ao utilizar o decreto "eu recebo", você está enviando uma frequência de ordem e harmonia para esse caos. É importante que você compreenda que o universo ama a clareza. Quando você diz que recebe, você para de enviar sinais confusos de quero, mas tenho medo, ou preciso, mas não mereço. O sinal torna-se puro e direto. Essa pureza de intenção é o que acelera a manifestação. Pense na luz. Quando ela está dispersa, ilumina suavemente um ambiente. Quando é focada em um laser, pode cortar o metal mais resistente. Seu decreto diante do espelho é o laser da sua consciência. Ao longo dos dias de prática, você notará que a sua resistência interna começará a diminuir. Aquela voz interior que costumava dizer que a riqueza era para os outros, começará a perder força, sendo substituída por uma sensação crescente de merecimento natural. Esse é o processo de desprogramação de séculos de crenças limitantes, herdadas e absorvidas da sociedade. Nós fomos ensinados que para ganhar é preciso sofrer, que para ter é preciso lutar e que a escassez é a regra do mundo. Florence desafiou todas essas premissas ao ensinar que a abundância é a nossa condição natural e que a luta é apenas o resultado da nossa resistência em aceitar o bem. Portanto, o ato de olhar-se no espelho e declarar o recebimento é um ato de rendição à vontade divina de prosperidade. Você está parando de lutar contra o fluxo da vida e começando a boiar em suas águas abundantes. Observe como as crianças agem. Elas recebem presentes, atenção e cuidados com uma naturalidade absoluta, sem se questionarem se trabalharam o suficiente para aquilo ou se são dignas. Elas simplesmente sabem que são amadas e que o suprimento virá. O ritual do espelho busca resgatar essa confiança infantil e sábia na providência universal. Quando você afirma que recebe, você está voltando para casa, para esse estado de confiança total. Além disso, é fundamental entender que a palavra recebo carrega em si uma energia de conclusão. Ela fala de algo que já está acontecendo e não de algo que você espera que aconteça no futuro. No reino do espírito, o tempo não existe da mesma forma que no mundo físico. Tudo o que você decreta com fé já é uma realidade na dimensão invisível. Seu trabalho diante do espelho é trazer essa realidade invisível para a visibilidade, através da sua aceitação consciente. Quanto mais você pratica, mais a sua visão espiritual se agudiza, permitindo que você enxergue as soluções onde antes só via problemas. Florence contava histórias de pessoas que, ao mudarem sua atitude mental, viram propriedades que estavam paradas há anos serem vendidas ou processos judiciais complicados serem resolvidos de forma amigável e rápida. Nada disso é milagre no sentido de quebra das leis naturais. É apenas a aplicação de uma lei superior sobre uma lei inferior. A lei da fé e da palavra domina a lei da circunstância material. Você é o legislador da sua própria vida. E o espelho é o tribunal onde você emite seus decretos reais. Não permita que as aparências externas o desencorajem. Se a sua conta bancária ainda mostra números baixos ou se as contas ainda parecem muitas, não olhe para elas com medo. Olhe para o espelho e reafirme a sua verdade superior. Lembre-se de que a semente precisa de um tempo debaixo da terra, no escuro, antes de romper a superfície e mostrar o seu verde. O seu decreto é a semente. O tempo entre o decreto e a manifestação é o tempo de gestação necessário para que as circunstâncias se alinhem. Durante esse período, a sua única tarefa é manter-se firme na declaração de que recebe. Não mude a sua palavra no meio do processo. Se você diz que recebe hoje e amanhã reclama que não tem nada, você está anulando o seu próprio decreto. Mantenha a coerência. Seja um herdeiro fiel à sua própria palavra. Florence enfatizava que a paciência é uma forma de fé ativa. Ter paciência não é esperar com angústia,
mas sim viver com a certeza de que o que é seu está aos caminhos. O ritual do espelho ajuda a cultivar essa certeza, pois ele coloca você à cara com o seu maior aliado e, às vezes, o seu maior adversário, você mesmo. Ao vencer a si mesmo no espelho, você vence o mundo. Não há nada lá fora que possa deter uma pessoa que está em harmonia consigo mesma e com os princípios da abundância divina. Você é um canal por onde a riqueza do universo deseja se expressar. Quanto mais você limpa o canal através do recebimento consciente, mais a riqueza flui. Não limite o universo dizendo como as coisas devem acontecer. Não diga que o dinheiro deve vir apenas do seu salário ou de uma fonte específica. Apenas diga que recebe e deixe que a inteligência infinita encontre os caminhos mais harmoniosos para que o bem chegue até você. Muitas vezes, a abundância vem de direções que nunca poderíamos imaginar. Esteja aberto para as surpresas divinas. O ritual proibido é, na verdade, um convite para o inesperado maravilhoso. Ao dizer recebo, você está dando permissão para que o universo seja generoso com você de formas criativas e surpreendentes. E cada vez que você notar um pequeno sinal de prosperidade, um desconto inesperado, um presente pequeno ou uma ideia nova, agradeça imediatamente. A gratidão é o selo que garante que o fluxo continue aumentando. Você está agora no meio de uma transformação profunda. E cada palavra pronunciada diante do seu reflexo está esculpindo o seu novo destino de glória e plenitude. Aprofundando-nos ainda mais nesta sabedoria milenar, traduzida por Florence Scovel Shinn, precisamos abordar a importância da persistência e da visão interior. O caminho da manifestação exige que você aprenda a ver o invisível e a tocar o intangível através da sua convicção. O ritual do espelho é o exercício supremo dessa visão. Quando você se olha e diz que recebe abundância, você está olhando para além das rugas, além do cansaço e além de qualquer aparência de limitação física. Você está fitando a essência divina que habita em você, aquela parte que nunca conheceu a falta e que está permanentemente conectada à fonte de todo o suprimento. Essa conexão é inquebrável, mas pode ser esquecida. O ritual é o seu lembrete diário e poderoso dessa verdade eterna. Florence ensinava que o subconsciente não tem senso de humor e não questiona o que lhe é ordenado com autoridade e sentimento. Ele é como um servo fiel que executa todas as ordens que recebe da mente consciente. Você fornece ordens de fracasso, ele as cumpre com precisão. Você fornece ordens de vitória e recebimento. Ele moverá céus e terra para tornar isso realidade em sua experiência física. Portanto, a sua postura diante do espelho deve ser a de um comandante que emite ordens claras e inegociáveis. Não use um tom de voz de quem está pedindo um favor, mas sim o tom de quem está exercendo um direito legal. Você é o herdeiro e a herança está disponível. É seu dever espiritual reivindicá-la. Lembre-se de que a prosperidade não é algo que você cria do nada. É algo que você permite que se manifeste. O suprimento divino é como o ar que respiramos. Está em toda parte, em quantidades infinitas, e tudo o que precisamos fazer é abrir os pulmões e inspirar. O decreto eu recebo é a sua inspiração espiritual. Quanto mais profundamente você inspira essa verdade, mais a sua vida se expande em todas as direções. Florence costumava dizer que os muros de Jericó caíram quando o povo deu um grande grito. O seu grito de vitória é o seu decreto diante do espelho. Esse som vibracional derruba os muros da dúvida, do medo e da procrastinação que impediam o seu progresso. E, à medida que esses muros caem, você começa a perceber que o que você buscava lá fora sempre esteve guardado dentro de você, esperando apenas pelo reconhecimento da sua palavra. A riqueza interior é a causa, e a riqueza exterior é o efeito. Nunca tente inverter essa ordem. Você busca o dinheiro apenas pelo dinheiro, sem mudar a sua consciência de ser, ele poderá vir e ir rapidamente. Mas, se você estabelece a consciência de ser um herdeiro que recebe constantemente do universo, a riqueza se tornará uma companheira fiel e permanente em sua jornada.
O ritual do espelho garante que você esteja trabalhando na causa, na raiz do seu ser. Além disso, é vital manter o seu campo energético limpo de influências negativas externas enquanto você pratica este ritual. Evite conversas sobre crise, escassez ou fofocas que diminuam a sua vibração. Esteja o seu decreto como se fosse uma chama preciosa em meio ao vento. Florence chamava isso de manter-se no plano alto da consciência. Quando você está no plano alto, você vê as coisas de uma perspectiva diferente. As montanhas de problemas tornam-se pequenos montes de areia que podem ser facilmente ultrapassados. O espelho ajuda você a manter essa perspectiva elevada, pois ele reflete a luz da sua própria alma de volta para você. Cada manhã, ao realizar o ritual, você está se blindando contra as negatividades do mundo e se sintonizando com a estação da prosperidade real. Observe como a sua intuição começará a ficar mais aguda. Você sentirá impulsos para ir a determinados lugares, para ligar para certas pessoas ou para iniciar projetos que antes pareciam arriscados. Siga esses impulsos com coragem, pois eles são o universo respondendo ao seu decreto, e mostrando o caminho prático para a manifestação. O recebimento não é um ato passivo de ficar sentado esperando. É um estado de prontidão ativa para agir conforme a orientação divina. Quando você diz que recebe, você está dizendo ao universo que está pronto para o próximo passo. A jornada de 1000 milhas começa com um único. Seu passo hoje é o decreto diante do espelho. Não se compare com o progresso de outras pessoas. Cada alma tem o seu próprio ritmo de desabrochar, e a sua colheita virá no momento perfeito em que você estiver maduro para ela. O importante é manter a semente regada com a sua palavra diária. Florence lembrava que o homem que tem fé é o homem que tem poder. A fé não é algo estático, mas algo que cresce à medida que é exercitado. O ritual do espelho é o seu ginásio espiritual para fortalecer os músculos da fé. Em pouco tempo, você se sentirá tão fortalecido que nenhuma notícia ruim ou obstáculo temporário será capaz de abalar a sua paz. Você saberá que é o mestre do seu destino, porque aprendeu a dominar a sua palavra diante do portal invisível da vida. Sinta agora a gratidão fluindo pelo seu coração por ter acesso a este conhecimento transformador. A gratidão é a vibração mais próxima da abundância divina. Ao agradecer por já ter recebido, você fecha o circuito da manifestação e garante que o bem flua sem interrupções. Você está agora pronto para a parte final deste ensinamento, onde consolidaremos tudo o que aprendemos e selaremos o nosso compromisso com a prosperidade real. O espelho o aguarda para o seu próximo decreto de poder e glória. Chegamos agora ao ápice de nossa jornada transformadora, ao momento sagrado onde todas as lições de Florence Scovel Shinn se unem em um compromisso definitivo com a sua nova vida de abundância. Você aprendeu que a sua palavra é a sua varinha mágica, que o seu espelho é um portal de identidade e que a palavra recebo é a chave que abre os cofres invisíveis do universo. Agora, resta apenas o ato final de integração. Viver como um herdeiro espiritual significa caminhar pela terra com a dignidade e a paz de quem sabe que o suprimento é infinito e inesgotável. Significa olhar para o futuro não com a ansiedade da dúvida, mas com a alegria da expectativa pelo bem que está por vir. A prática que exploramos não deve ser vista como um fardo ou uma obrigação, mas como uma celebração diária da sua conexão com a fonte divina. Ao posicionar-se diante do espelho a partir de agora, faça-o com um sorriso de cumplicidade consigo mesmo, sabendo que você descobriu o segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Você não é mais um escravo das circunstâncias externas. Você é o criador consciente da sua própria realidade através do decreto. Lembre-se de que a constância é a mãe da maestria. Você praticar por 7, 21 ou 40 dias, os resultados serão proporcionais à sua dedicação e à profundidade da sua crença. Mas não pare por aí. Torne a afirmação da abundância o seu estado natural de ser. Deixe que o eu recebo
seja o pano de fundo de todos os seus pensamentos. Quando você for pagar uma conta, diga silenciosamente: eu recebo o dobro de volta e pago com alegria. Quando vir alguém prosperando, diga: eu recebo essa mesma abundância em minha vida também. Ao celebrar a prosperidade alheia, você está dizendo ao seu subconsciente que a riqueza é algo bom e que você está pronto para ela. Nunca caia na armadilha da inveja, pois ela é a declaração máxima de que você não acredita que há o suficiente para todos. No reino de Deus, a abundância é para todos, sem exceção. E o sucesso de um é o convite para o sucesso de todos. Florence Scovel. Shin nos ensinou que a nossa vida é um espelho ampliado do nosso estado de consciência. Se o mundo exterior parece árido, é sinal de que precisamos regar o nosso mundo interior com mais palavras de vida e prosperidade. O ritual do espelho é a ferramenta perfeita para essa rega constante. À medida que você continua essa prática, perceberá que a sua própria aparência física começará a mudar. O seu rosto parecerá mais iluminado, os seus olhos terão um brilho de esperança e a sua energia atrairá pessoas e situações positivas como um ímã poderoso. Isso ocorre porque você está finalmente permitindo que a luz da sua alma brilhe sem os obstáculos da autocrítica e do medo. Você está se tornando a personificação da abundância que você tanto buscou. E lembre-se sempre do avertimento de Florence: a abundância deve fluir com harmonia. Use a sua riqueza para abençoar a si mesmo e aos outros, para criar beleza no mundo e para cumprir a sua missão sagrada na Terra. O dinheiro, quando usado com sabedoria e amor, torna-se uma força de bem imensurável. Você está agora equipado com todo o conhecimento necessário para atravessar o portal e assumir o seu trono como herdeiro da luz. Não permita que ninguém tire de você essa nova consciência. Se alguém tentar desencorajá-lo ou rir dos seus decretos, mantenha o silêncio sagrado e deixe que os seus resultados falem por si mesmos. A demonstração é o maior argumento que existe. Quando a sua vida estiver transbordando de paz, saúde e prosperidade, todos saberão que você encontrou o caminho. E você saberá que tudo começou com uma escolha simples, um olhar profundo no espelho e uma palavra de poder. Respire fundo pela última vez neste roteiro e sinta a força de quem você se tornou. A jornada continua em cada manhã que você acorda e escolhe o recebimento em vez da queixa. Você é um mestre da palavra, um herdeiro da abundância e um farol de luz para todos ao seu redor. Que a sua caminhada seja repleta de surpresas maravilhosas, encontros divinos e uma prosperidade que ultrapassa todo o entendimento humano. O universo está agora conspirando a seu favor, porque você finalmente aprendeu a falar a sua linguagem. Se este conhecimento tocou as profundezas da sua alma, e se você sente que hoje é o dia da sua grande virada de chave, eu convido você a selar este momento com uma ação consciente e poderosa. As grandes transformações começam com pequenos gestos de reconhecimento e partilha. Você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do espírito, e se quer ter acesso a mais segredos práticos que as escolas tradicionais nunca ensinaram, junte-se à nossa comunidade de buscadores e realizadores. Este é o momento de firmar o seu compromisso com a riqueza interior e exterior. Portanto, não saia deste vídeo sem antes dar um sinal claro ao universo de que você está sintonizado com este fluxo de prosperidade. Curta este conteúdo agora mesmo para que essa energia se multiplique. Inscreva-se em nosso canal para ser avisado sempre que uma nova revelação for entregue e compartilhe este vídeo com aquelas pessoas especiais que você deseja ver prosperando ao seu lado. Ao compartilhar, você está ativando a lei da circulação e atraindo ainda mais bem para a sua própria vida. Lembre-se, o nome deste espaço sagrado onde os segredos são revelados é Os Segredos da Prosperidade Real. Siga-nos nesta caminhada e vamos juntos manifestar uma vida de glória e plenitude absoluta. Eu vejo você no portal da sua nova realidade, onde tudo o que você decreta se torna verdade. Eu recebo e você também recebe. É, e assim será para sempre.